Feliz noite a todos e todas. Estamos recomeçando a nossa programação das Mod Lives, agora em 2021. Tivemos um período de recesso, onde tivemos a oportunidade de desenvolver um trabalho com as Movflix. Para quem acompanhou no mês de janeiro, de fevereiro, estivemos online falando e tratando sobre alguns filmes com a temática da ética animal espírita. Então, para quem perdeu nesses últimos 2 meses, está no nosso card do GTV aqui no Instagram do MOV. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Boa noite já a Júlia, ao Luiz. Aqui é toda a turma que está chegando. Eu tava com saudade de vocês. O Lucas, nosso convidado, já está aqui. Vou inserir ele na nossa live para a gente começar a conversar. Guardando. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Oi, amigo. Oi, Nath, tudo bom? Feliz noite. Tudo Muito bom? boa noite. Tá conseguindo me escutar, me ver direitinho? Estou. Só que eu tô com um ventilador. Não sei se você tá ouvindo barulho de ventilador. Eu não, tá tranquilo. Então tá. Se eu tiver uma dificuldade para ouvir você, deixa eu ver. Vou deixar. Tá no máximo. Mas tá ótimo. Tô conseguindo te ouvir bem. O Instagram parece que mudou o formato, né? A gente tá um pouquinho mais achatado. Pra Não sei se cima? para as pessoas que estão assistindo é assim. Tá um Tá pouquinho, pra né? cima? É, pra mim tá estranho também. É. Nossa, que engraçado. Deixa eu ver se eu afasto um pouquinho, pra não ficar muito na minha cara, né? Sei que vocês gostam de mim, mas vocês não precisam ver o meu nariz. Peraí. Vamos ver se ainda sei fazer esse negócio de live. Tem muito tempo. Faz muito tempo também que eu apareci numa live aqui do MOV, então. É verdade, com o Rafa, né? Foi, a gente fez aquela live, várias lives seguidas sobre as bem-aventuranças dos animais. Que também, para quem tiver interesse, tá tudo no nosso card do GTV aqui no site, no Instagram do MOV. E a gente também tem algumas palestras, para quem também está chegando agora, está começando a acompanhar o MOV agora. A gente também tem palestras, tem toda coisa de conteúdos de vários formatos diferentes também pelo YouTube. Então, todo mundo pode ficar antenado em vários assuntos diferentes, para vários graus de entendimento diferentes. E falando em grau de entendimento, a live de hoje é um pouquinho difícil, eu diria. Eu gastei umas boas horas no dia de hoje escrevendo e estudando o conteúdo de hoje. E eu acredito que a gente não vai conseguir dar conta, né, Lucas, de falar tudo que a gente queria. A gente Né? comentou Não, que isso aqui a gente vai precisar de algumas horas, pelo menos, para cobrir o mínimo com relação ao assunto. Dá para fazer muitas palestras sobre esse tema. com certeza, né? Bom, então para a gente começar, fixa o nome da live. Vamos testar, peraí. Nossa, realmente, ô, Lucas, você tá dando uma bugada. Não sei se é a sua internet ou é a minha. Só um pouquinho. Deixa eu só colocar o título aqui e a gente já começa, enquanto a turma tá chegando. Peraí que não tem. Gente, peraí. Nossa, eu desaprendi a fazer live, não é Uhum. possível. Tô segurando e não tá aparecendo a coisa para fixar, não está aparecendo. Ah, vai ficar assim mesmo. Não tô conseguindo. Bom, mas hoje o tema é a evolução do amor, né? Então, vamos começar fazendo uma prece e aí a gente já começa o nosso assunto. Pode ser? Você Fechado. quer fazer a nossa prece? Eu sempre falo pro convidado se ele quiser fazer. Se não quiser, eu faço. Posso fazer. Posso fazer. Então, pode. Então, tá ótimo. Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. O mais importante agora é pensar em nosso Senhor Jesus Cristo, pensar nos animais e rogar a Jesus, iniciando por um agradecimento pelo Senhor ter permitido que a gente estivesse aqui reunido em mais uma ocasião, agradecendo ao alto também pela proteção no decorrer de todo o dia de hoje. Rogamos, Senhor, que na noite de hoje, nesse diálogo sem maiores pretensões, entre nós aqui no Amazonas e a Nath lá no sudeste do Brasil, seja repleto de amor, entendimento, consolo e, acima de tudo, com muito Jesus.
Senhor, permite que a nossa mentalidade esteja tocada pelas tuas verdades e a tua paz. Apacenta o nosso coração as tempestades do orgulho e do egoísmo, para que essa mensagem, Senhor, possa chegar a mais lugares. Cuida de nós, ao passo, Senhor, e que prometemos, através do serviço de todos os dias, que cuidaremos do nosso próximo também. Tende misericórdia de nós, dos animais, a quem, merecidamente, nós oferecemos essa prática de hoje. Se nós esqueçamos de Ti, que o Senhor não esqueça de nós. Que assim seja. Sim, sim. Ai, que gostoso voltar para o ritmo das lives. Então vamos começar então, já que o pessoal está chegando. Já chegou, aliás. Gente, o tema de hoje, que é a evolução do amor, é um tema. Por que eu falei que ele é complexo? Porque ele envolve uma temática que a gente pouco fala, né? Pouco se escuta dentro do movimento espírita, mas já existem muitas obras, inclusive obras completas sobre o assunto, e que há uma falta disso que a gente ainda percebe, infelizmente, né? Fora o trabalho do MOVE, talvez até da doutora Ivênia Prada, André Trigueiro, a gente não escuta, que é sobre a tal da evolução anímica. Porque falar da evolução do amor está atrelada à evolução do princípio inteligente do universo, que é também o princípio espiritual, né? Então a gente deixa aqui a recomendação para todos e todas, de alguns livros que possam ajudar no entendimento, porque aqui a gente não vai conseguir aprofundar com todo o detalhamento sobre esse assunto, mas não vai deixar de faltar oportunidade para a gente falar mais sobre isso. A evolução anímica tem principalmente no Evolução em Dois Mundos, que é uma obra, que é a 11ª, se não me falha a memória, do André Luiz, da coletânea Vida no Mundo Espiritual. Existe a própria Gênese, que ajuda muito no entendimento dessa evolução do princípio inteligente. Que mais? O próprio Gabriel Delany, que é um autor também não muito conhecido, mas que foi praticamente contemporâneo de Kardec, lançou um livro chamado Evolução Anímica, em 1895, e está disponível para todo mundo. É uma obra, hoje em dia é uma obra mais conceituada, né? Mas infelizmente pouco esquecida. Que mais que a gente falou? E existem pontas soltas também em outras obras que a gente vai tratar aqui, né? Como, por exemplo, o Lucas vai falar em determinado momento do mundo maior, quando o Calderaro vai falar um pouquinho sobre isso no capítulo 3. E o próprio Emmanuel, no livro Emmanuel, também vai tratar um pouco sobre isso no capítulo 17, sobre os animais. E, enfim, a gente vai percebendo que Joana também vai tratando um pouquinho. Esse é um assunto assim meio quebra-cabeça, que você vai juntando as partes e percebendo que os espíritos estavam tratando sobre a mesma coisa, só que talvez com palavras um pouco diferentes, o que na verdade faz todo sentido com o controle universal do ensino dos espíritos de Kardec, né? Que eu acertei o nome que eu sempre erro. Que é em relação a esse crivo da razão, você ter o entendimento de que aquela mensagem dada por espíritos diferentes, médiuns diferentes, em épocas diferentes, é uma verdade do mundo espiritual, né? E aí, Lucas, o que você pensa em relação a essa introduçãozinha? Eu acho, acima de tudo, né, primeiramente, muito boa noite, Nath. Boa noite. A gente, vamos colocar assim, atrasou um pouco a vinda dessa nossa conversa, né? A gente adiou em algumas oportunidades. Mas, acima de tudo, né, para os companheiros e companheiras que nos assistem hoje, muita paz, meus amigos, né? Que nosso coração possa bater em uníssono com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Com relação à fala da Nath, e é muito difícil, claro, a gente fazer qualquer comentário extra, porque a Nath já falou muito que a gente gostaria de falar, se não tudo. Mas se a gente pudesse acrescentar qualquer coisa com relação a essa temática, é perceber de que a dor ela é uma linguagem universal. Nós compreendemos quando um outro, né, alguém próximo a nós sofre, seja nós seres humanos, quanto os animais também. Nesse sentido também, o amor também se torna uma linguagem universal, graças a Deus. E é nesse ponto que eu quero trazer o argumento da Nath, porque quando nós estamos bem entendidos com relação ao assunto, a comunicação consegue se fazer de uma forma tranquila, realmente uma comunicação limpa, sem nenhum erro de aquele que fala e aquele que recebe a mensagem. Nesse ponto, quando a gente vai explorando
essa argumentação na doutrina espírita, a gente percebe que, especialmente falar do amor, é como se a gente estivesse vislumbrando, pegando todos os livros, palestras, músicas, peças de teatro, codificação, obras subsidiárias, etc. É como se a gente estivesse diante de um mapa glorioso, talvez muito já antigo, né? Mas um mapa do tesouro muito bonito, que a gente faz questão de explorar com cada citação, cada leitura, e encanta, porque a gente vê como as coisas estão muito conectadas. Naturalmente, quando a gente vai olhar as obras da codificação, especialmente estudando o Evangelho, as obras de Emmanuel, Meimei, Humberto, André, enfim, tudo se encanta. Então imagina a gente passar de tempos em tempos olhando para o amor, olhando como os espíritos em várias regiões, com várias culturas, a brasileira, a francesa, a americana, etc., vão falar para nós de que, independente do sofrimento, independente dos raciocínios que a gente possa fazer, tudo que nós precisamos, vamos colocar também da forma muito simples, nós precisamos nos esforçar de fato, trabalhar em conjunto em prol de uma paz coletiva para todos nós. Sejamos seres humanos, sejamos animais, etc. Nesse ponto, é uma coisa básica. Né? Trazendo mais uma vez o controle universal que a Nath comentou, o amor está presente em cada uma das respostas do Livro dos Espíritos, da primeira a 1019, na introdução, prolegômenos, conclusão, na primeira parte, segunda parte do Céu e Inferno, está ali desde até Nosso Lar, a Vida Continua, está na Agenda Cristã de André, até a Evolução em Dois Mundos, está na série do Estudo do Evangelho de Amélia Rodrigues, nos outros médiuns e também espíritos que vieram para nós, então é uma coisa muito bonita de se ver, né? Essa linguagem universal, não violenta, tranquila e que acalenta os corações. Perfeito, isso mesmo. E aqui o nosso propósito é a gente tratar um pouquinho dessas mensagens chaves que vocês vão ver que tem algumas assim bem repetidas mesmo, porque acho que eles quiseram fixar esse conhecimento na nossa mente de uma vez por todas, né? A gente até brincou, né, Nath, quando a gente estava estudando Só e Você, um plagiando o outro, né, de uma forma gentil, amiga, né, de uma forma mais jocosa, mas é interessante como eles vão se plagiando entre si, usando frases muito parecidas, a linha de raciocínio muito igual, porque às vezes é necessário muito mais repetir do que inovar realmente a forma. Exatamente. Então, assim, para a gente começar, eu acho que eu acabei esquecendo de falar assim, para quem nunca escutou esse termo da evolução anímica, ou que seria princípio espiritual, acho que a gente pode dar só essa pincelada, né? Para não ficar muito perdido. No Livro dos Espíritos, lá no comecinho, as questões 20 e pouquinho, 21, eu não lembro exatamente, mas bem no comecinho, Kardec codifica algumas perguntas relacionadas aos 3 elementos gerais do universo. Então, existe Deus, o espírito e a matéria. O espírito, ele é o princípio espiritual, muito simples. A matéria é o princípio material, muito simples. Quando Deus cria o espírito, que aliás é o princípio espiritual, a primeira coisa, né, vamos colocar assim, dentro do nosso entendimento, quando ele inicia a sua caminhada na matéria, ele vai encarnar no átomo. O átomo como um princípio material, o início de um princípio material. A matéria sem o espírito, ela é inerte, ela não anima. O espírito que anima a matéria. Então, a gente pode dizer, e a questão 540 do Livro dos Espíritos ressalta isso, que a evolução espiritual ela se dá do átomo ao arcanjo. E ela tem diversas etapas até chegar ao arcanjo. O arcanjo, por sua vez, já foi um átomo. Então, do átomo, que ainda é uma região, uma parte que a gente desconhece, e até o próprio Emmanuel esclarece isso um pouco pra gente, né? No livro Emmanuel, ele diz que mesmo Emmanuel não conhece, de fato, todas as propriedades do reino mineral. Então, quiçá a gente, né? Mas, enfim, o ponto eles têm as suas funções em cada etapa. Então, existe o reino mineral com a sua função. O reino vegetal também com todas os seus degraus. E todas as espécies e diversidades de vida. Depois, o reino animal, também com toda uma variedade de milhares e milhões de espécies. Até chegar aos animais mais superiores e mais inteligentes e mais complexos, que, segundo a própria doutora Irvênia Prado, nas pesquisas dela, envolvendo várias obras diferentes, assim, até a gente recomenda o livro dela, né, Questão Espiritual dos Animais, vai tratar de que existe um período de transição entre o reino animal e o reino nominal, que se chama o infraprimitivo. Nesse infraprimitivo, que a gente pode falar um pouquinho mais depois, existe uma série de coisas importantes que vão acontecendo, inclusive para afeiçoar os vínculos de amor, para preparar para o reino da humanidade. Na humanidade também, já com um livre-arbítrio mais exacerbado, uma razão, uma inteligência mais superior, mais complexa.
chegando ao reino da angelitude, como Jesus, como o Espírito puro, onde de fato nós vamos ser os mensageiros de Deus, aqueles que vão de fato exercer uma responsabilidade maior, não que não exista responsabilidade, lógico que existe, mas chegando ao reino de pureza, você vai ter uma responsabilidade direta na condução da evolução dos outros princípios espirituais que estão no caminho. Em resumo, do resumo é isso. Então, o que a gente quer trazer, que a gente pode começar por Joana, no livro Conflitos Existenciais, no capítulo 19, que é o capítulo intitulado Amor, ela vai trazer 3 subtópicos. Psicogênese do amor, o desenvolvimento do amor e a sublimação do amor. A gente vai tratar mais aqui da psicogênese do amor. O que é essa psicogênese? Como que o amor surge dentro dessa caminhada? Que é a grande pergunta, a pergunta do milhão dessa live. Pelo que Joana nos traz, no reino mineral, o amor é a força que une as partículas que compõem os minerais. Salvo engano, na questão 888 do Livro dos Espíritos, que é lá das leis morais, é a última lei moral, a lei de justiça, amor e caridade, o Espírito Vicente de Paulo vai falar que o amor é a força que une nos seres inorgânicos, é a força que une as moléculas. Nos seres orgânicos é a força que une os seres. Mais ou menos isso. Então, a gente pode entender bem basicamente, porque a gente não faz a menor ideia de como isso se dá, de que, de fato, faz com que haja essa força forte e força fraca que a física diz, talvez seja mais ou menos isso, que mantém, por exemplo, o próton e o nêutron interligado, o elétron também conectado ao próton e ao nêutron, as subpartículas, não sei, mas é em relação a essa unificação da matéria, porque sem isso, nós não teríamos a matéria como a gente conhece e os nossos sentidos são palpáveis a isso, né? Passando para o reino vegetal, a Joana fala que o amor, ele auxilia o desenvolvimento do futuro, né, de um sistema nervoso. Porque a planta não tem sistema nervoso, mas ela tem algo parecido, que são os sistemas de xilema, floema, que conduzem a seiva da raiz para as folhas. Nesse sistema é onde ele começa a surgir a sensibilidade. Então, a planta tem uma sensibilidade à umidade, luminosidade, ao calor, a presença de outros seres em volta disso. Inclusive, né, Lucas, você estava comentando que a gente conversou agora há pouco, daquele livro A Vida Secreta das Plantas, né? Acho que é isso, das árvores. Se quiser comentar sobre isso. Não, claro. É um ponto que quem quiser procurar, né? A Vida Secreta dos Animais, do Peter Wohlenberg, e A Vida Secreta das Árvores, né? O Peter, ele é um engenheiro florestal da Alemanha, ele tem um rancho dele que vive no campo rural da Alemanha. Ele cuida de uma floresta na Alemanha, ele vai comentar sobre o cotidiano dele, falando tanto dos animais e das plantas, né? Ele vai comentar até na orelha do livro, na introdução, que as plantas se comunicam, têm amigas, têm inimigas, tem memória, por aí vai, uma coisa muito interessante, que a gente vai ver ele usando do know-how dele, o conhecimento do cotidiano dele, explicando como é que ele chega nessas respostas. A mesma coisa é com os animais, dizendo que os animais, eles mentem, têm inimigos, enganam de propósito os seres humanos e outros animais, eles têm um conceito de o que é justo, o que é injusto, e por aí vai. É muito interessante os argumentos que ele traz, porque ele vai citar artigos científicos também, mas ele também cita fatos que ele viu durante a vida inteira dele, que é muito interessante. Trazendo esse ponto, quero lembrar de uma frase de Emmanuel, que ele comenta o seguinte, que todo cientista, e aqui seja ele o psicólogo, seja ele o engenheiro da computação, seja ele o sociólogo, seja ele o matemático, enfim, todo cientista, naquele que trabalha na ciência, é um sacerdote de Deus. É um sacerdote em serviço de Deus. E está buscando vislumbrar isso que é Deus. Nesse ponto, quando a gente lembra a pergunta dos espíritos que a Nath trouxe, do átomo ao arcanjo, a gente não pode pensar que está restrito simplesmente à organização do átomo, nem à organização angélica do arcanjo. A gente não pode dizer, nós ainda muito ignorantes com relação à hierarquia espiritual, que o arcanjo seja a última etapa, ou de que o átomo seja a primeira etapa de todas. Os espíritos aí falam de acordo com o que a gente pode compreender, que a gente pode mensurar e até mesmo verificar. Até mesmo a gente vai ver anos depois, depois de Kardec, quanto que o átomo ele vai se desenvolver
átomo, né, que vem do grego que não pode ser dividido, é dividido em minúsculas partes depois, a Nath comentou, né, os quartos, enfim. E depois do arcanjo, quando a gente vai ver que há muitos outros Cristos, além de nosso Senhor Jesus Cristo também, e por aí vai. Então, quando a gente vai vendo esses mistérios da natureza, tudo fica ainda mais, vamos dizer, encantador, tudo ainda chama a gente para investigar a nossa própria origem. Eu acho que é por isso que a doutrina espírita, no nosso meio religioso especialmente, se destaca entre as outras religiões, com todo o respeito, claro que nós devemos para todas elas, mas ela se destaca por ser uma religião que nos aponta um roteiro de evolução, claro, mas também nos permite questionar de onde que nós viemos. Claro, a pergunta natural, para onde vamos também, depois daqui, depois para o futuro, rumo à eternidade, trazendo também a fala de Emmanuel, que a Nath comentou mais cedo. Se até Emmanuel, que a gente pega os seus estudos, seus livros, seus textos para comentar do Evangelho, ainda, como ele comenta assim, para muitas vezes escrever um texto, ele ia para as esferas mais superiores, participar de grupos de estudo. E ali eles comentavam de forma muito graciosa o Evangelho do Cristo. E ele comentava que ele descia das altas esferas se sentindo como um crocodilo. Então, se Emmanuel, que Emmanuel se sentia assim, e ainda afirma para nós, olha, de tudo, não sei. Lá no mistério, lá no passado, em eras longínquas, imemoráveis, não sei o que acontece. Mas eu sei que a partir desse ponto é mais ou menos por aí. É o que ele vai comentar, inclusive, né? Você vai comentar, Nath, não quero roubar essa citação de você. É só aquela partezinha, né, no livro Emmanuel, que ele vai comentar dos animais, que ele vai dizer, olha, eu tenho, se você quiser até comentar, né, quando ele vai dizer assim, eu me sinto muito confortável para falar sobre... Peraí. Vai falando. Eu tô procurando aqui. Não, ele pode dizer, eu me sinto muito confortável para afirmar que nós já nos debatemos em outros períodos evolutivos, etc. Né? Mostrando uma necessidade... Assim, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles nossos parentes próximos, apesar da... Nossa, não entendo minha letra, peraí. Apesar da teimosia de quantos persistem em não o reconhecer. É aquela coisa, né, de o pessoal achar que os animais foram criados puramente para satisfazer os prazeres do ser humano e não tem uma finalidade maior, né, uma finalidade espiritual. Então, somos simplesmente coisas ou máquinas para nos servir, né. Então, ele já dá aquele tapão, assim, bem sutil, né, estilo Emmanuel. E eu imagino, quando ele fala assim, sinto minha vontade, eu imagino o quanto que esse espírito não precisou estudar, não precisou rever mesmo coisas do seu próprio orgulho, porque Emmanuel não nasceu perfeito, isso é muito claro. A gente vai ver nas outras encarnações de seus romances, né, espíritas. Mas o ponto que eu quero trazer é que a vida inteira, como diz Chico, né, a vida é muito bela, mas a vida é um mistério que vale a pena ser desvendado, ser explorado. Esse sentimento que alimentou muitos cientistas, de Isaac Newton, pai da física, né, a mecânica clássica, para Albert Einstein, mesmo construindo ali a teoria da relatividade, querendo compreender a mentalidade de Deus, Kepler, Galileu e por aí vai. Isso é uma coisa que deve sempre nos instigar. Querer compreender a lei de Deus e como ela se processa ao nosso redor e como a gente também pode colaborar com ela de modo geral. E aí, claro, onde o espírito esteja, e aqui eu vou usar a palavra espírito, mas de um termo realmente abrangente, falando tanto de nós, espíritos que já tem uma noção mais ou menos intuitiva com relação ao próprio eu, o próprio self, e até mesmo o princípio inteligente que está evoluindo. Eu me refiro ao espírito aqui num termo muito amplo, mesmo só para me fazer entender. O espírito encontra a escola em muitos estágios. E aqui eu vou trazendo a fala de Joana, né, que a Nath comentou, eu trago Calderaro, no capítulo 3º do No Mundo Maior, quando ele vai comentar sobre a casa mental. Né? A AME tem um livro muito, muito sensacional, né, Associação Médica Espírita do Brasil, com a doutora Ivânia Prado, professor Sérgio Lopes, enfim, comentando sobre a casa mental. São 3 partes, cada médico, são 3 médicos da AME comentando, em vários conceitos diferentes. Só que Calderaro vai comentar o seguinte, vai comentar sobre a evolução no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, culminando no homem. Ele vai comentar que o cristal, né, que é jogado no rio, na correnteza do rio, está buscando seu processo de libertação. A árvore que sofre por séculos e séculos o castigo do inverno, do verão, está buscando ali alcançar a memória, desenvolvendo a sua própria memória.
A tigresa que lambe seu filhote está treinando os ósculos dos beijos. E o símio, né, que está balbuciando, gritando, está ensaiando a fala pela primeira vez. Nesse ponto, quando a gente realmente baixa as barreiras do egoísmo, do orgulho, é muito mais fácil compreender que os animais são mais semelhantes do que nós, do que divergentes. Né? É o que Emmanuel também vai trazer, né, ainda no capítulo 17 de Emmanuel, falando sobre os animais, que os animais são nossos parentes mais próximos. Ora, se todos nós devemos respeito, carinho, sentimento de fraternidade para nossa família, então como considerar a fala de Emmanuel de que os animais são nossos parentes mais próximos? O parente a gente cuida, a gente ama, nós fazemos parte de uma constelação aqui universal, da mesma forma que eles estão aqui para aprender, nós também estamos, e principalmente aprender para exercitar com eles. E isso é uma coisa que ninguém de nós pode olvidar. Quando a gente repara sobre as escamas, os pelos, os cabelos, as unhas, as garras, o sistema digestivo, o sistema alimentar como um todo, por aí vai, eles não estão muito diferentes de nós, muito pelo contrário. Né? Gosto, né, comentar quando eu vou falar sobre a evolução do princípio inteligente, muita saudade, né? Muita saudade quando eu era só uma estrela do mar. Né? Eu comentei com a Nath há muitas semanas atrás, ela riu bastante, né? Muita saudade quando eu era só uma estrela do mar, sem nenhum problema, ficava na beira da praia, recebendo banho ali do mar, nos bancos de areia, super tranquilo. Eu aqui, tendo mestrado, trabalho, as palestras, tendo que também cuidar da minha reforma íntima, minha própria evolução, por aí vai. Então, muita saudade quando eu era apenas uma estrela do mar. Mas lembrando, né, que a estrela do mar tem o seu papel para cumprir na natureza, a minhoca também, o cavalo, o peixe, a ave, tudo trabalha ao nosso redor. A natureza não cansa de se doar, e não é porque nós estamos aqui com mais responsabilidades que nós não tivemos responsabilidades no passado. Né? Com certeza. E você falou desse ponto da responsabilidade, né? Conforme a gente vai subindo esses degraus de evolução, todos os degraus que ficaram para trás, que possuem princípios nesses estágios, nós temos responsabilidade. Eu não sei como, eu fiquei tentando imaginar como que os animais auxiliam os vegetais. Eu não sei, fica essa questão para vocês. Mas nós, enquanto humanidade, temos responsabilidade perante todos os outros reinos, né? E como já diria nosso querido amigo Padre Paulo, que não sei se está assistindo a gente nesse momento, mas ele fala, né, sobre essa questão da gente zelar pela vida desde a Gênese, lá da Bíblia, no Antigo Testamento. Ele fala muito dessa questão da palavra dominus, domínio, porque ele fala na Gênese, né, que o ser humano veio para dominar sobre as plantas, os animais. E muita gente interpreta essa palavra domino, que vem do latim, né, como subjugar, explorar, né, sermos verdugos cruéis. Mas, na verdade, essa palavra vem de tutelar, de cuidar, de zelar, de amparar. Como tudo vai se encaixando, né? Como o próprio Emmanuel fala que são nossos parentes próximos e parente a gente cuida, parente a gente ama, né? Nath, tem um ponto que a irmã ela também vai trazer com relação a outro verbo que tem na própria criação, no Jardim do Éden, que serve como metáfora, que é quando Deus pede para Adão nomear os animais. E a irmã ela vai interpretar que esse nomear os animais conhecer, elucidar suas dúvidas com relação aos animais, etc. Porque você só pode dar nome para alguém ou para algo que você conhece, que você não tem dúvidas, que você compreende minimamente sobre Quando a gente vai ver sobre esse, vamos colocar, dominar, ser senhor, senhorear, exige um cabedal de responsabilidades imensas. Tem de cuidar, tem de pensar se está com fome, com sede, pensar nas responsabilidades com relação àquele ser e por aí vai. Antes mesmo de colocar, vamos colocar assim, o Antigo Testamento, né, especialmente sobre isso, querer afirmar qualquer superioridade nossa, muito pelo contrário, especialmente ali na Gênese mosaica, vai pedir para que a gente seja protetor dos animais, que é a mesma coisa que a gente vai ver Alexandre falando ali, capítulo 4 do Missionários da Luz. Uhum. Exato. Não, se a gente for pegar, gente, pega o catálogo do MOV e destrincha, porque é uma coisa assim, uma revelação atrás da outra, para quem está nesse começo, para quem está estudando, até para a gente, né? A gente às vezes pega o catálogo, pega um número aleatório e fala, meu Deus, eu nunca tinha lido isso me acrescenta algo, né? Os espíritos já nos alertaram há muito tempo. Então a gente está aqui só falando sobre uma coisa que sempre existiu, né? E a gente falou que ia repetir coisa. A própria Joana, né? Você comentou dessa fala na Casa Mental, do capítulo 3, do Mundo Maior. A Joana fala, né, que
capítulo que eu tinha citado, o capítulo 19 do Conflitos Existenciais. Calma, isso aqui é muita coisa. As pessoas devem estar anotando tudo, depois a gente passa as referências, mas enfim. Só para vocês entenderem que a Joana também fala. A fera que lambe o descendente e o guarda exercita o sentimento de carícia que um dia se transformará em beijos da mãezinha enternecida pelo filho, né? E só uma outra coisa que eu lembrei enquanto você falava das plantas, né? Para quem tem acesso àquela série Cosmos, é muito interessante. Essa segunda temporada tá muito boa. Tem um episódio que ele vai falar sobre a vida inteligente no planeta Terra, aqui mesmo. E aí ele vai citar que existe uma rede de inteligência debaixo de todas as florestas e habitats e ecossistemas, que é o micelo. Falo me engano, é micelo. Esse micelo foi uma formação lá dos dinossauros, talvez até antes disso, onde grandes fungos existiam no planeta, as árvores eram pequenininhas, os fungos eram enormes. Esses fungos criaram essa rede inicial de comunicação entre os seres, e as plantas depois foram contribuindo. Então, tem uma contribuição de fungo, planta, animais e bactérias. Essa rede infringe numa sociedade, praticamente, que é o que você diz naquele livro, né, da Sociedade Secreta das Plantas, das Árvores, perdão, que, por exemplo, quando uma árvore é cortada ou sofre alguma enfermidade, porque elas têm algumas doenças, né, é atacada por algum fungo, algum parasita, as demais enviam suprimentos, enviam sais minerais, enviam seiva bruta, seiva elaborada, que eles conseguem produzir a partir desses sais minerais, para auxiliar como se fosse uma transfusão de sangue, mas é uma transfusão de seiva. Então, até brinquei com o Lucas, parece que eles vivem como se fosse um cérebro único, mas são vários seres ali, como se fosse realmente uma sociedade, uma coletividade de inteligência, uma inteligência coletiva. Isso, que parece muito com a rede neural que nós temos no cérebro. Então, eu acho que isso não é por acaso, isso é uma coisa que eu fiquei pensando. Mas interessante você perceber que, apesar de elas não terem esse despertar de consciência ainda, elas estão exercendo um papel, um patamar que é necessário para a próxima etapa, que daí é do despertar dessa consciência nos animais, né? O que mais que eu ia citar? Você quer falar fazer um adendo com relação a que você comentou sobre que a rede de neurônios? Tem aquela imagem, não sei se os amigos já viram nas redes sociais, que é mais ou menos assim, que vai comparar com relação a explosão das galáxias e a nossa íris, né? Vai comparar os círculos da árvore e a nossa digital, né? Vai comparar a Terra com a nossa pele, por aí vai, né? Mostrando que o universo está em nós, da mesma forma que nós estamos no universo, por aí vai. É uma coisa muito bonita ver a criação na própria criação, né? É que nem quando a gente vai ver ali no Evangelho de Lucas, a parábola do filho pródigo, que vão dizer que é o Evangelho dentro do Evangelho, né, que resume muito bem o Evangelho. Nesse ponto eu lembro de Alan Watts, o filósofo, né, do século passado, que ele comenta o seguinte, tem uma frase, mas é um conjunto de pensamentos dele, que ele comenta o seguinte: você é o universo mesmo, você é o universo experienciando a si mesmo. Ele vai comentar que através dos seus olhos, o universo vê a si mesmo. Que através do seu ouvido, o universo escuta a si mesmo. Que escuta a sua própria, ele vai até dizer, listening to its harmony, né? Vai escutar a sua própria harmonia. Ou seja, pelos seus olhos ele vê a sua própria grandeza, pelo seu ouvido escuta a sua própria harmonia. Ou seja, através de você mesmo, a sua própria percepção vai vislumbrar a grandeza do próprio universo. Então você mesmo é o universo reconhecendo sua própria grandeza. Então isso ainda é mais bonito, porque nenhum de nós nessa condição de experienciando o próprio universo pode se colocar na condição de alguém que quer se afastar do trabalho à custa de buscar uma falsa elevação espiritual distante da sociedade. É muito mais bonito e encantador realmente se descobrir a vida com Deus em sociedade, que dá muito mais oportunidade de experiência para nós. É claro que, quando a gente fala de evolução do amor, isso envolve significativamente falar de convívio entre comunidades, sociedades. A gente se espanta com a inteligência das formigas e as abelhas com suas colônias. A gente se espanta com a união, né,
até mesmo de criaturas do oceano que vão criar uma colônia imensa de bactérias e por aí vai. Nesse modo, nenhum de nós pode olvidar a frase do poeta espírita, né? Vou comentar o seguinte com relação a Herculano e Leon Denis, capítulo 5 do livro Agonia das Religiões. É uma frase que Herculano aponta que é para Denis, mas que na verdade ele está parafraseando e dando a sua própria liberdade poética. Ele diz o seguinte: muito conhecida a frase, né? Mas só para estar presente na nossa live também. O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Ou seja, nenhum de nós pode olvidar a importância que foi passar por qualquer um desses estágios. Embora a gente não compreenda com exatidão, ou até um mínimo de noção mesmo, como que se deu essa evolução. Mas que ela se deu, ela se deu. Nenhum de nós pode negar isso. E eu até acrescentaria que e voa no reino angélico, alguma coisa assim. Cuida, zela, protege, não sei, algum outro verbo também no reino angélico para complementar e fechar o ciclo, né? Bom, eu acho que dá pra gente passar pro capítulo 17 do Emmanuel, segundo Emmanuel, o livro Emmanuel. Eu não sei porque eu comento assim com todo respeito a nosso Emmanuel, né? Assim, é sempre muito curioso quando a gente vai ver Emmanuel colocando o próprio nome, né? Emmanuel por Emmanuel, né? Mas eu imagino assim, porque foi o primeiro livro que Emmanuel lançou com o Chico, né? Então seja natural que ele se apresentasse suas ideias, etc. Chico já havia falado de Emmanuel muitas vezes, com certeza, até aí. Então fosse natural que ele apresentasse o livro Emmanuel por Emmanuel, né? Então... Mas que confunde. Eu fiquei não, com certeza, exato. Gente, mas enfim, tudo bem, tio Mano, a gente compreende, né? Mas enfim, no capítulo 17, que é sobre os animais, ele vai falar várias coisas que a gente tem no nosso catálogo, né? Por exemplo, ele diz o seguinte, acho linda essas referências. A gente já leu essas, do sinto minha vontade para declarar. Olha como você me confunde, Lucas. Porque... Mas leu o final do cavalo. Estava aqui. Oi? Do cavalo. Sim, não, eu vou ler do cavalo, peraí. Acho que eu vou ler do cavalo primeiro. Tá, deixa eu ver, porque tá aqui fora da minha colinha. Ele diz assim, tem vários trechinhos, tá? Os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, sua inteligência rudimentar com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, como você falou, né? Merecendo por isso sua proteção e amparo. Eu posso fazer só um comentário? Perdão por te interromper. Pode. Com relação quando ele fala assim, tem a sua linguagem, seus afetos, sua inteligência rudimentar, só fazer 2 adendos. E isso, é claro... Pausou. Foi? Voltou? Oi, voltou. Agora voltou. Nossa, deu uma travada legal. Não escutei nada que você falou. Até que repetir tudo. Não, tranquilo. Você estava comentando que quando a gente fala assim sobre a inteligência dos animais, com relação a gente está falando direto com relação ao antropocentrismo que tem dentro da própria teologia como um todo, da religião, da sociologia, da filosofia e por aí vai. Porque seria uma ignorância muito nossa dizer que os animais não são inteligentes, são apenas dotados de instinto, quando na verdade o instinto também é um grau de inteligência imprescindível para o espírito, né? E quando a gente fala que nós precisamos ser a voz dos animais, né? The voice of the voiceless, a gente precisa reconhecer antes de tudo que os animais falam, eles gritam, eles piam, eles
rosnam, eles latem, eles miam, eles piam e por aí vai. Falar, eles falam, nós que não compreendemos ainda, e por aí vai. Mas, mais uma vez, aí a gente percebe que o amor é uma linguagem universal, a dor é uma linguagem universal. Eu não preciso compreender o guincho de um outro animal para compreender se ele está feliz ou se ele está sofrendo. A lágrima de uma vaca no batedor é muito claro com relação à aflição do seu coração para nós, né? Quando a gente fala sobre ser the voice of the voice, é também se reconhecer que os animais falam que nós, como coletividade, não compreendemos, seja por ignorância nossa, porque decidimos coletivamente não compreender, embora esteja muito escancarado para nós o sofrimento desses animais. Seria tolice nossa pensar que o nosso conceito de evolução teria surgido de hora para outra simplesmente porque nós, em princípio espiritual, podemos encarnar em corpos de seres humanos, quando na verdade a gente vê o trabalho grandioso na evolução por inteira, principalmente no sentido material, para que os músculos da fala pudessem se ajustar e a gente pudesse se comunicar, né? Mas, perdão, mas Ah, é adentro que eu verdade. queria comentar sobre isso. Imagina, nossa, me fez me lembrar de um gancho ótimo, né? No próprio livro da doutora Ivênia Prado, ela cita o Evolução em Dois Mundos, tá? No aspecto do que diz respeito ao período de transição entre o reino animal e o reino nominal, que é o que ela chama de infraprimitivo. Aliás, acho que é o André Luiz que chama de infraprimitivo. Porque acho que você até comenta, né? Você falou comigo, que você comenta nas suas lives, né? Essa questão de que o amor é vulnerável. O amor, ele vai se desencadeando. Permita, acho que falar um pouquinho do que eu entendi do Não, que você imagina. falou. Qualquer coisa me Não, corrija. imagina. Você estava conversando comigo a respeito da maternidade que acontece a partir dos cordados, né? A partir dos vertebrados. Então, os Uhum. peixes, eles produzem muitos ovos, né? Como é que é? Ovas, né? Que eles chamam. E eles geralmente colocam e abandonam, né? E são muitos, muitos, muitos. O macho e a fêmea também não tem uma relação entre eles, na maioria dos casos. Em alguns casos tem, bem específicos. Os anfíbios, mesma coisa. Apesar deles terem uma parte na terra e outra na água é onde eles depositam espermatozoide e óvulo e abandonam também a própria sorte, os girinos. Os répteis, como a tartaruga marinha, também, na mesma praia que ela nasceu, ela deposita cerca de 400 ovos, é um pouco menos, e também deixa à mercê dos filhotes e muitos não sobrevivem também. Só que quando vai chegando perto das aves, a gente começa a perceber um fenômeno interessante, que já há uma relação mais forte entre o macho e a fêmea. Eles passam a conviver muitos como pinguins, né? Às vezes, é o próprio macho que cuida de um único ovo enquanto a fêmea E vai tem um caçar. ninho. Ou alguns. Eles têm outras formas de relações também, poligâmicas, de amor livre, mas a monogâmica você já começa a ver em araras azuis, araras vermelhas, tucanos, canários. Você vê essa relação assim muito próxima. A gente estava até falando de hoje, o quero-quero, se não me engano, o quero-quero também tem essa relação de maternidade, né? Tiveram dois companheiros que a gente vou até soltar isso. Teve dois companheiros aqui do MOV que lançaram vídeo lá pra gente, dizendo que foram tentar antenar um quero-quero para fazer carinho e interagir, o quero-quero filmando o quero-quero avançou sobre os nossos amigos e ficaram bem revoltados, porque eles acharam, né, claro, que iam roubar os ovos deles. Então, ele já tem essa noção, né, de uma maternidade mais aflorada. E quando você chega nos mamíferos, é absurdo, né? Porque o mamífero é o que produz o leite. Então, esse leite materno já cria esse vínculo, esse imprinting, né, na hora do nascimento muito forte. Você tem um hormônio da ocitocina, por exemplo, que é despertado no momento do parto nas fêmeas, que gera esse sentimento assim de proteção absurda. Que inclusive eu comentei umas semanas atrás, numa live aqui do MOV, que na indústria eles retiram geneticamente, retiram esse imprinting das vacas leiteiras para facilitar o manejo da retirada do bezerro no segundo dia de vida. Então, a gente está retirando uma coisa que foi elaborada durante milhares e milhares de milhões de séculos, né? Ali nesse processo lento e gradativo de formação que é imprescindível e necessário para o princípio espiritual aprender o que é o amor materno no reino de humanidade. E voltando para a questão do infraprimitivo, quando a gente passou da posição quadrúpede, né, de 4 patas no chão, para bípede, no Homo erectus, né, retinho assim na evolução do ser humano, duas coisas aconteceram. Primeiro, os primatas, se você observar até hoje, eles carregam os filhotes atrás, né? Então, eles não veem o filhote. Eles jogam a comida para trás, ou dão a comida assim. É muito raro você ver o filhote abraçando, né? Abraçando
a mãe abraçando seu filhote, e só nos momentos de amamentação mesmo. Só que quando você passa a ficar em pé, as fêmeas passaram a serem totalmente dependentes, né? Os filhotes totalmente dependentes das mães. Elas passaram a carregar os seus filhotes de frente. Então, passavam mais tempo olhando e observando o seu filhote, criando mais vínculo. E também, com a forma da coluna que ficou mais ereta, a musculatura da laringe teve que se reorganizar. Então, isso facilitou a origem da protolinguagem, que é o início da linguagem mais elaborada que o ser humano passa a ter, que diferencia um pouquinho dos animais, né? Em termos, assim, de musculatura, a gente consegue abrir mais, fazer mais fonemas, é uma parte mais técnica, mas elaborando uma linguagem um pouco mais complexa mais para frente, que foi necessária e talvez não seja mais necessária daqui a um tempo, né? Que a gente passa a se comunicar somente com o pensamento, mas hoje em dia a linguagem verbal, ela é necessária. Agora, Comenta voltando na vulnerabilidade. Então, isso, exato, porque daí você passa no ser humano a ter uma vulnerabilidade muito maior, né? O filhote, a mãe, a fêmea, e aí vai gerando outras questões sociais que viriam a partir disso, que construíram a nossa civilização também. Mas quando a gente elabora um sentimento de maternidade e até mesmo de paternidade, né, claro, a gente ama incondicionalmente, a gente passa a amar incondicionalmente, né? O amor maternal e paternal, ele é dessa forma, ele é nosso exemplo hoje, mais próximo do que nós devemos amar a todos. Era dessa forma. Amar o próximo e amar a nós Naquele mesmos, né? sentido, né? De que se você está amamentando, por exemplo, você não pode correr por conta de um predador, você tem que ficar quietinho ali, etc. Então Isso, é aquilo de perfeito. que o amor, para amar, exige vulnerabilidade. É o que a gente vai ver em cada escala, né, do reino animal. Desde, como a Nath comentou, dos primeiros cordados, né? Dos peixes, indo para os anfíbios, para os répteis, para os pássaros, culminando em nós. A gente vai ver que o amor vai se entregando em nós e a gente vai se integrando, vamos colocar assim, se entregando e se integrando no amor em cada reino, Isso. principalmente no reino animal, em cada estágio evolutivo, culminando na vulnerabilidade. Isso significa que para amar existe baixar as barreiras do orgulho, do Isso. É egoísmo, isso que da eu falei. ganância, não, imagina, de pedir algo em troca e por aí vai. Isso é a maior lição que a vida tem nos dado, sobre a vulnerabilidade de amar, de realmente não pedir absolutamente nada em troca. Nada em troca. Exato, é verdade. Até o André Luiz, ele fala, o André Luiz, não, desculpa, o Emmanuel, ele fala disso, né? De que quando a gente ama um animal, qualquer que seja o animal, a gente não está esperando que essa relação seja de troca, né? A gente ama porque a gente ama, sabe-se lá por que motivo. Mas quando a gente passa a amar um ser do reino da humanidade, a gente já tende a querer dominar, subjugar, exigir do outro aquilo que a gente quer que o outro seja, e o outro não é. Cria as expectativas, as frustrações, os prazeres, os amores leves, superficiais, sem profundidade, gera os desequilíbrios, como a Joana também comenta sobre isso, né, que foge dessa sublimidade do amor, e que isso, infelizmente, é uma característica que a gente tem a possibilidade de alcançar quando a gente está na humanidade. Quando a gente tem esse livre-arbítrio de escolher permanecer numa relação egoísta, orgulhosa, de subjugação, ou escolher uma relação, seja de amigo, de companheiro, de familiar, que seja uma relação não tóxica, uma relação de companheirismo, de troca, de amar por amar, não amar se esperando que o outro seja aquilo que você espera dele, né? E aí, só para a gente fechar o raciocínio do pensamento e vida, né? Aliás, sobre os animais, tem alguns exemplos que ele comenta, né? Sobre os animais que eu achei incrível, incrível. Ele diz assim, ó. Antes ele fala assim: o sentimento de curiosidade é, na maioria deles, altamente avançado e muitas espécies nos demonstram as suas elevadas qualidades, exemplificando o amor conjugal, o sentimento de paternidade, o amparo ao próximo, as faculdades de imitação, o gosto da beleza. Para verificar a existência desses fenômenos, basta que se possua um sentimento de acurado de observação e análise. É um ponto que a gente até ia comentar em relação a gente acabar com o antropocentrismo com uma simples ferramenta, que é observar os nossos irmãos animais, os comportamentos que eles executam dentro da nossa própria casa, ou em algum vídeo, daqueles vídeos engraçadinhos que a gente vê no WhatsApp, a gente pode tirar grandes lições disso, né? Mostrando, se a gente tiver olhos de ver, a gente vai identificar ali a inteligência,
o livre-arbítrio, né? Tudo isso que foi descrito para a gente como atributos do reino animal, lá no livro dos Espíritos, né? Nas questões sobre o animal e o homem. E aí ele continua, né? Os mais ferozes animais têm para sua prole ilimitada ternura. Novamente, essa palavra ternura, né? E ferozes animais, como a gente tinha comentado, Joana e o Candelaro, né? O que mais? Aves existem e que se deixam matar quando não se lhe permite a defesa de suas famílias. Os cães, os cavalos, os macacos, os elefantes deixam entrever apreciáveis qualidades de inteligência. É conhecido, olha isso é muito interessante. É conhecido o caso dos cavalos de um regimento que mastigavam o feno para um de seus companheiros que estava mutilizado e enfermo. Então, eles facilitavam também a alimentação do outro, percebendo essa alimentação, né? Conta-se que uma fêmea de um cinocéfalo, eu não sei o que é isso, eu acho que talvez seja um rinoceronte, mas não sei, talvez seja um nome antigo para rinoceronte, muito conhecida pela sua mansidão, gostava de recolher os macaquinhos, os gatos e os cães, dos quais cuidava com desvelado carinho. Certo dia, um dos gatos revoltou-se contra sua benfeitora, arranhando-lhe o rosto. E olha o que ela fez. A mãe adotiva, revelando a mais refletida inteligência, examinou-lhe as patas, cortando-lhe as unhas pontiagudas com os dentes. Isso constitui um fato observável à sensibilidade dos cães e dos cavalos ao elogio e às reprimendas. Não é aquela coisa também, né? O É uma cachorro, ele espécie sabe quando a gente está de macaco. agradando. Oi, desculpa. Cenocéfalo, que tem cabeça de cão. Macaco da África, cuja cabeça é alongada como a do cão. Babuíno, mandril, etc. Olha, que legal, eu não sabia desse termo, achei que era rinoceronte, esquece. Mas, Não, eu tava nessa pensando em última alguém que parte... comia feno, né? Oi? É porque é cenocéfalo, né? Aí parece que é fenocéfalo, né? Então. Eu não sei. Essa parte eu não sou bióloga. Pra mim era tudo rinoceronte mesmo, tadinho. Mas, enfim, então ele vai mostrando até mesmo os cães e cavalos, né? Ele diz que ele compreende quando você está reprimindo um ato que não foi legal da parte dele e quando você faz um elogio. Então você consegue adestrar, né, cavalos e cães, por exemplo, para fazer terapias, né? Ecoterapia, zooterapia em hospitais e transmitir esse amor que é lindo, né? Tão puro que eles têm, assim, tão próximo da lei divina, da lei de Deus, e que nós, na verdade, em estado de humanidade, só nos afastamos, né, daquilo que sempre esteve em nós. Acho que essa é a mensagem que a gente pode deixar dessa live, seja essa, né? Talvez reencontrar conosco mesmo, através do exemplo dos animais. São Francisco mesmo fazia muito isso, né? Nosso querido Francisco. Ele observava os animais e até mesmo ele tinha o cuidado de andar descalço para não machucar as irmãs pedras, né? Então, pelo caminho. Então, ele acho que é o maior exemplo também dessa realidade mais próxima de amor e entendimento do que os nossos irmãos animais executam da lei de amor, né? Em todos esses campos. E tem uma pergunta aqui, Lucas, que foi feita pelo Murilo no comecinho da live, e eu acho que casa com a próxima coisa que a gente vai falar. Se você não tiver nenhum comentário agora, né? Claro, se quiser falar alguma coisa, senão eu posso passar para a próxima. Não. Ó, ele perguntou assim, agora fica pequenininho. Deus ama mais os seres humanos do que os animais? Essa é uma pergunta que é clássica, né? Que as pessoas às vezes costumam fazer. Então, tem uma parte, deixa eu ver, que é no livro O Pensamento e Vida, do Emmanuel, que fala bem exatamente sobre isso. Que ele, na verdade, ele começa dizendo, né, o que é o amor. É o capítulo 30 do Pensamento e Vida, chamado Amor, que ele vai dizer que uma coisa muito interessante antes disso, ele fala que o amor, ele é o hálito de Deus. A gente escuta muito essa palavra, né, nos estudos da Gênese, da evolução em dois mundos, desse hálito de Deus. Então, é como se Deus criasse, né, vamos pensar assim, como se Deus falasse algo, e esse algo, essa fala, é o princípio espiritual, é aquilo que ele está criando, mas o hálito em volta disso é o amor. Então, ele está colocando o amor desde o princípio. Diz que é esse plasma divino que cerca tudo que cria. Comentando sobre o hálito na Seste, no capítulo 20 do Coragem, Meimei comenta o seguinte. Eu abri aqui porque na hora que você falou hálito, né,
Quando a gente conversou, tudo, eu me lembrei, tá mais ou menos assim. Mesmo que estejas atravessando rudes e escabrosos caminhos de cinza e pranto, para que te se, para que te se soergas de quedas clamorosas, ou seja, ainda que você esteja sofrendo, com o coração aflito, depois de alguma queda clamorosa, exibindo sinais de poeira e fel, ninguém te pode subtrair a herança do Criador, de cujo hálito nasceste. Detente a pensar nisto e nunca esmoreças. Olha que lindo. Como a gente Essa vê que nós palavrinha, somos, né? nossa, é uma Hálito. palavra-chave. Uhum, muito interessante. Enfim, e aí nessa parte, então, para responder a pergunta do Murilo, nesse mesmo capítulo, mais para frente, ele fala o seguinte: olha que interessante. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas da morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do nosso mesmo amor infinito com o que nos ama, determine que estejamos sempre sobre a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. É muito, muito isso. Então, Murilo, acho que a pergunta está mais que respondida. O verme e Jesus têm o mesmo patamar de importância para o nosso Pai e nosso Criador. Nath, a gente tem 4 E minutos. eu sei. Só para avisar. Vamos terminar então naquela que a gente queria, o Tudo é Amor. Se você quiser Vai ler lá. para a gente Não, terminar. não, pode ler, por favor. Eu vou ser a leitora agora de Não, tudo. você falou Tá que ia bom. ler, a gente combinou que você ia ler. Ai, Eu só escolhi, mas você lê, vai. Para não, tá bom. reconhecer Mas então, que. você faz ressalvas com aquela outra que parece, que essa você que pegou. Pode ser? Pode ser. Tá bom. Aqui é assim, galera, a gente faz as coisas na espontaneidade, no improviso. Então, esse último é do Apostilas da Vida, livro do André Luiz, capítulo 21, chamado Tudo é Amor. É um poema muito bonitinho. A gente vai encerrar porque eu acho que ele é a síntese de tudo, assim. Tudo que a gente quer trazer aqui, além da importância da gente sempre relembrar que nós somos responsáveis pela vida mineral, vegetal, animal, né? E somos submetidos, vamos colocar assim, pela proteção dos espíritos superiores e angélicos. O amor é muito mais do que a gente imagina. Então ele diz assim: observa, amigo, em como do amor tudo provém e no amor tudo se resume. A vida, ela é o amor existencial. A razão é o amor que pondera. O estudo é o amor que analisa. A ciência é o amor que investiga. A filosofia é o amor que pensa. Religião é o amor que busca Deus. A verdade é o amor que se eterniza. O ideal é o amor que se eleva. A fé é o amor que se transcende. A esperança é o amor que sonha. A caridade é o amor que auxilia. A fraternidade é o amor que se expande. O sacrifício é o amor que se esforça. A renúncia é o amor que se depura. Simpatia é o amor que sorri. Altruísmo é o amor que se engrandece. O trabalho é o amor que constrói. A indiferença é o amor que se esconde. O desespero é o amor que se desgoverna. A paixão é o amor que se desequilibra. O ciúme é o amor que se desvaira. Egoísmo é o amor que se animaliza. Orgulho é o amor que enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena. Vaidade é o amor que se embriaga.
Finalmente, o ódio, que julgais ser a antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Tudo é amor. Não deixes de amar nobremente. Respeita, no entanto, a pergunta que te faz a cada instante a lei divina. Como? Lindo demais, né? Muito difícil acrescentar qualquer coisa depois disso. Muito difícil. Sim. Bom, acho que é isso. Se alguém tiver mais algum comentário a fazer, fale agora o cálice para sempre. Já Eu vai ia falar. acabar, né? Assim, Oi? só trazendo, mesma coisa, João Brito falando a Terra, capítulo 15. Vai fazer a mesma coisa que André, mas ele comenta. O amor, sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva. Palpita em todas as criaturas, alimenta todas as ações. Basta agora a gente perguntar como que faz para amar. E é a resposta que a própria evolução espiritual nos responde, né? Aqui no Imo da Alma. São esses Uhum. comentários que eu acho que dá para a gente fazer nesse tempo que nos foi dado sobre a evolução do amor, né? Sim, lindo. Então é isso, gente. Vamos fechar com uma prece para a gente encerrar a nossa noite, já que agora a gente não tem uma hora certinho, né? Que senão já passou. Dá tempo da gente fazer o encerramento direito, né? E agradecendo já a presença de todos e nessa noite, né, poder estar conosco novamente nesse retorno das Mob Lives. E esperamos vocês, né, nas próximas semanas, toda segunda-feira, no mês de março, nós teremos toda segunda-feira, 9 horas da noite. E a partir de abril, nós estamos reorganizando as nossas atividades no MOV. Vamos passar a ter uma live por mês aqui no Instagram, que são as MOV Lives. Assim como teremos as outras frentes de trabalho do MOV, como MOV Talks, MOV Chats, MOV Flix, todas vão ser distribuídas mais ou menos uma vez por mês para a gente conseguir assistir a todos e aproveitar os conteúdos aqui do MOV, tá bom? Então, eu posso fazer então a prece final e a gente encerra. Já também agradecendo a sua presença, Lucas. Muito obrigada por estar aqui e ter Nada, é aceito esse sempre um convite. prazer. Imagina, de modo nenhum. Queria agradecer o carinho, né, o desvelo que você me recebeu aqui e que venham muitas Move Lives, né, em 2021. Amém. Então, vamos fechando os nossos olhos físicos. Muito agradecidos por esse momento de reflexão nessa última hora. Agradecendo a essa espiritualidade amiga, protetora, que guia o trabalho do MOV, sempre presente em nossas atividades, as equipes franciscanas, zelando pelas nossas palavras, para que sejam sempre muito gentis e amorosos. Pedimos aqui, Senhor, o acalento frente a essas reflexões, nos trazendo a conduta correta no dia a dia, relembrando sempre essas palavras, que o estudo referente a todos esses estudos aqui que fazemos, possamos, além de ler e interpretar, possamos viver, Senhor, a cada instante essas palavras do Evangelho e dessas obras que os Espíritos tão amigos nos trouxeram nesse último século. Gratidão infinita, Pai querido, por essa oportunidade de aprendizado, por essa oportunidade tão valiosa de conhecermos a nós mesmos, aos nossos irmãos animais, vegetais, minerais, que compõem essa criação divina, e da qual agora estamos entrando em contato com a responsabilidade que nos cabe frente a todos esses irmãos. Que possamos, Senhor, ser luz e instrumento de vossa paz, como já dizia Pai Francisco, nos auxiliando a cada instante, todos os dias de nossas vidas, a sermos menos egoístas, orgulhosos e a entrarmos em contato com esse amor sublime do nosso Pai e conseguirmos replicá-lo no nosso dia a dia com todos os nossos irmãos. Gratidão infinita a todo este trabalho e a todos que aqui puderam estar, que possam agora ter o repouso e o descanso de uma noite abençoada. Fica conosco, Pai querido, todos os dias de nossa vida. Assim seja. Assim seja. Então é isso. Tchau, pessoal. Obrigada pelos comentários. Vocês são incríveis. E a gente se vê segunda-feira que vem com uma Move Live sobre o Dia da Mulher.
para a gente falar um pouquinho sobre ecofeminismo e todas as relações que existem de justiça social e outras opressões além do feminismo e do especismo. Muita paz, muita gratidão a todos. Tenham uma ótima semana e uma ótima noite. Tchau!